E como a gente falou no começo do RJ, Paracambi registrou novos casos de coronavírus. São mais 6 pacientes infectados, totalizando 36 confirmados. E a cidade já registrou 3 mortes pela Covid-19. O município decretou o fechamento do comércio, além de proibir eventos religiosos, sociais, culturais e esportivos até o próximo dia 15. A gente convidou então a prefeita Lucimar Ferreira para falar mais sobre essas medidas e também sobre a situação na cidade. Então eu converso agora com ela, ao vivo pela internet. Boa tarde, prefeita. Oi, boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos da TV Rio Sul e uma boa tarde especial ao pessoal aqui de Paracambi. Vou tirar minha máscara aqui para conversar com você, que vai ficar melhor, né? O retorno da voz. Deixa eu me posicionar aqui para poder te ouvir melhor. Obrigada pela participação, prefeita. A gente começa lembrando que no dia 22 de abril foi divulgada a primeira morte na cidade pela doença, né? Foi a morte do secretário de Assistência Social, Mauro dos Reis Gonçalves, de 62 anos, que é uma das 3 mortes do município, né? E além dele, né, com essas mais 2 que já foram registradas, isso acendeu o alerta no município e também esse avanço dos casos confirmados para ter essas atitudes de restringir o comércio, de fechar alguns acessos? Não, na verdade, Fernanda, né, o primeiro caso foi realmente do Mauro, o secretário de Assistência Social aqui do município. Ele tinha assumido pouco tempo, né, mas ele trabalhava também em outra cidade. Mas, na verdade, a gente, desde o início da pandemia, a gente já vinha se preparando, seguindo as orientações do governo do estado, do Ministério da Saúde, já vinha preparando o município sobre a pandemia. Então, assim, a morte do Mauro e os outros 2 que apareceram não foi um alerta para nós, porque o município já vinha tomando medidas preventivas com relação ao coronavírus. Na questão do comércio, como é que está hoje? Só funcionando os serviços essenciais e mesmo assim com regras? Sim, só funcionando os serviços essenciais. Então, o primeiro decreto que nós fizemos aqui foi a suspensão de aulas e logo depois fizemos o decreto restringindo, né, os comércios, funcionando somente a parte essencial de mercado, de farmácia e continua e segue em restrição. E Paracambi fica muito perto, né, da Baixada Fluminense, da região metropolitana. Isso preocupa também o município, essa proximidade? Sim, Paracambi, né, na verdade, fica no meio, né? Ele pega uma parte região metropolitana e outra centro-sul. Então, assim, os municípios vizinhos costumam muito frequentar Paracambi, né, para vir em bancos, para vir em lotérica, e isso nos preocupou bastante, né? Depois que teve a morte do Mauro e de outras 2 pessoas, nós decidimos, então, decretar a barreira sanitária, fazer a barreira sanitária, né? E a gente percebeu que depois que fizemos a barreira sanitária, teve uma questão preventiva maior no nosso município, as pessoas aderiram mais e melhorou muito o funcionamento aqui de trânsito, né? As pessoas transitavam muito na nossa cidade e isso evitou bastante com a barreira sanitária, uma prevenção maior para os nossos municípios. E como é que está o atendimento na área da saúde mesmo? Como é que está a situação como é que estão as situações dos hospitais, os leitos? Como é que está aí a cidade? Então, aqui a gente está fazendo um novo hospital, né? O Hospital Municipal Adalberto da Graça. Antes de acontecer a pandemia, nós inauguramos o centro de imagem e eu tive até a possibilidade de conversar com vocês um pouquinho aqui sobre isso. E o centro de imagem, a gente tem um tomógrafo que nos facilitou muito no diagnóstico, né, precoce para a Covid-19. Fizemos nesse hospital uma tenda de triagem, né, para isolamento, né, dos pacientes com sintomas de Covid-19. E aí o paciente ele é atendido nessa tenda de triagem. Nós reservamos no nosso hospital, né, uma ala com leitos de isolamento para atender esses pacientes com Covid-19, caso necessário ser internado, né, ficar internado. Nós temos 10 leitos com 6 respiradores. Então, quando ele é atendido, esse paciente, né, o médico suspeita que ele tem sintomas de Covid, faz a tomografia. A tomografia ela dá uma imagem, né, de aspecto vidro fosco, né, em vidro fosco. E isso ajuda muito na conduta médica, né, o médico a tratar esse paciente precocemente. Hoje, no nosso município, a gente tem 38 casos
confirmados, né? Graças a Deus, em pacientes estáveis, 13 já recuperados. Então, o nosso atendimento tem ajudado bastante e o exame de imagem bastante no diagnóstico precoce do Covid-19. E a cidade já está exigindo o uso de máscaras para sair de casa desde o dia 27, né, de abril. Como é que está sendo feita essa fiscalização e a população realmente está aderindo, está participando e usando a máscara? Então, Fernanda, eu costumo dizer que, né, isso é um fato novo, que nós temos que aprender, conviver e aprender juntos. E a participação da população é muito importante, né, nesse processo, né? Então, eu decidi fazer um decreto para prevalecer que todo mundo use no município máscara. E aí, assim, no início a população resistiu um pouco, ficou meio assim de não querer usar, mas agora parece que eles estão tomando mais a consciência e hoje a gente consegue andar na rua e ver bastante pessoas com máscaras, um ou outro não respeita muito, mas a população está orientando, está aderindo bastante, e a prefeitura também, juntamente com as artesãs e através da Secretaria de Saúde, está fazendo doação de máscara para a população também, aqueles que não podem adquirir a máscara, a gente está fazendo essa doação para que toda a cidade passe a usar máscara. Na área da educação, a senhora já falou que as aulas estão suspensas, né? Mas como é que está o acompanhamento da prefeitura com essas famílias? Tem acontecido aulas online? Como é que está essa situação? Sim, tem acontecido aulas online. O nosso secretário de Educação acompanhou todo o processo através do governo do estado, como isso ia funcionar. E aqueles que não conseguem usar a internet, a matéria está sendo transmitida para eles, né? A Secretaria de Educação imprime essa matéria e leva até a casa com todo o processo de higienização. Então, assim, as aulas estão acontecendo online e bem acompanhada pela Secretaria de Educação. Para a gente finalizar, tem um telefone que foi colocado à disposição para tirar dúvidas da população, né? Sim, tem o telefone, né? O 2683 0187. O telefone para a gente tem uma colinha aqui, prefeita. Deixa eu ver aqui. Um momentinho que eu vou pegar a gente tem essa colinha aqui para também te ajudar, prefeita. É o código de área 21 2683 0187. Então a gente reforça esse telefone para tirar as dúvidas, então, né? Muito obrigada, viu, Fernanda? Tá certo, prefeita. São tantas informações. Sem dúvida. E a gente, às vezes, precisa de uma cola. Não, com certeza. A gente também fica aqui com o nosso papelzinho para poder ajudar sempre que possível. Sim. Obrigada por todas essas informações aqui. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Fernanda. Peço que a população continue no isolamento social, que use a máscara e qualquer informação, nós estamos aqui. Tá ótimo. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Fernanda.